Aleluia, glória a Deus. Por gentileza, abra sua Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 2. Livro de Apocalipse, capítulo 2. A partir do versículo 8, nós vamos dar continuidade ao estudo sobre as 7 igrejas da Ásia. Apocalipse 2, a partir do verso de número 8. Quem já achou diz amém. Igreja de Esmirna, carta à igreja de Esmirna, Apocalipse 2, do verso 8 ao verso 11. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Amém, igreja? Queridos, vamos falar hoje sobre a igreja de Esmirna. Vamos começar falando sobre o significado do nome Esmirna. Esmirna vem de mirra, do latim. Queridos, e mirra é um aroma suave e adocicado. Certamente você já deve ter sentido o aroma da mirra. Então, irmãos, essa cidade chamada Esmirna, ela era famosa basicamente por 2 pontos. Ela era um esplêndido porto natural que fez dessa cidade um importante centro comercial. E ela era famosa também pela mirra que era produzida. Mirra era aquele aroma adocicado, associado à morte. Certamente você já frequentou diversos velórios. E geralmente nos velórios a gente sente aquele aroma, bem doce, bem exagerado. Por quê? Porque certamente existe mirra na composição, porque a mirra ela era utilizada justamente para esses fins, conservação de cadáveres. Nós vemos ali, o próprio corpo de Cristo,
recebeu esse componente quando foram embalsamar o corpo de Cristo. Colocaram também mirra. Então, essa essência de mirra, ela era obtida espremendo-se ou esmagando-se a madeira de uma planta chamada Comípora mirra. Então já deu para perceber, pelo simples significado da palavra Esmirna, o que essa igreja passou. Uma igreja confessante e mártir. Uma cidade que ficou conhecida pelo seu templo à deusa mãe e pelos seus templos provinciais dedicados aos imperadores de Roma, dedicados ao culto dos imperadores de Roma. Ali em Esmirna foram construídos esses templos dedicados aos imperadores romanos, porque Esmirna era uma cidade completamente fiel a Roma. Assim, aquela cidade ela se tornou um centro de adoração ao imperador. Uma religião tão fanática que mais tarde veio sobre os imperadores Nero e Domiciano causar severa perseguição à Igreja de Cristo. Infere-se que Mirna tenha sido fundada ou estabelecida durante também a estadia do apóstolo Paulo lá em Éfeso, durante aqueles 3 anos que ele passou em Éfeso. Supostamente ele também circulou ali pela região de Esmirna, e ali certamente ele pregou o evangelho, e o evangelho chegou naquela cidade, segundo está registrado lá em Atos capítulo 19, 10. A Bíblia vai dizer: e durou-se isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Então acredita-se que o evangelho chegou em Esmirna através de Paulo, da sua viagem missionária em que ele esteve pregando ali na região da Ásia. Queridos, a igreja de Esmirna, das 7 igrejas que nós vamos estudar aqui, foi a única que continuou em condições de desenvolvimento. Se você for procurar no mapa, você vai encontrar lá Esmirna. Se você der um zoom no mapa, você vai encontrar o detalhamento que atualmente ela se chama Izmir. É a maior cidade da Turquia asiática. Foi a única que subsistiu. Vamos lá. Versículo de número 8, nós vamos apresentar aqui, versículo por versículo. Na estrutura da carta, Jesus sempre começa se apresentando ao anjo da igreja. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Perceba que Cristo, ele começa se apresentando àquela igreja. Primeiro, ele começa se apresentando como sendo o detentor de toda a história da humanidade. Ele diz: eu sou o primeiro e o último, ou seja, ele está dizendo: eu sou antes de todas as coisas e depois de todas as coisas. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu tenho o controle de todas as coisas. Jesus começa se apresentando para a igreja de Esmirna, declarando que ele tem o controle de toda a história.
Ele continua, que esteve morto e tornou a viver, ou seja, Cristo se apresenta a Esmirna como sendo o detentor da vida, porque a Ele cabe dar a vida e a Ele cabe tirar a vida. Ele se apresenta a Esmirna ainda como sendo alguém que tem poder sobre a morte, porque Ele venceu a morte e o inferno. Aquele que esteve morto e tornou a viver. Aleluia. Percebam bem o significado de Esmirna. Mirra, essência, perfume, morte. Olha como Jesus começa se apresentando para a igreja. Jesus está dizendo: olha, eu tenho controle da história, eu tenho poder sobre a vida e a morte, e eu sou o detentor da vida. Queridos, ele começa ainda no versículo 9, ele continua: conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Queridos, Esmirna é o sinônimo da igreja perseguida, da igreja que enfrenta tribulação e da igreja que suporta a tribulação. Igreja do Senhor, a tribulação é um legado que nós recebemos do próprio Cristo Jesus. Se nem Ele escapou, quem seríamos nós para escapar das tribulações da vida? Lá em João 16:33, ele vai dizer: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. E alguns acrescentam: vós vencereis também. Jesus, ele começa dizendo para aquela igreja: olha, eu conheço a tribulação que você está passando. Cristo está dizendo: aquilo que você tem passado não está desapercebido aos meus olhos. Ele conhece a nossa tribulação e nos perguntamos: e por que Ele não age? Muitas vezes Ele não age porque Ele age segundo o querer dEle e segundo o momento oportuno pelo qual Ele entende que deve agir. E qual a importância, queridos, de uma tribulação, de um momento de tribulação, se é que você acha que tem? Tem sim. A tribulação, ela nos aprova. Pode ter certeza que a tribulação, ela elimina os falsos crentes. E ela também elimina aqueles que têm ânimo fraco. Portanto, não devemos reclamar da tribulação. Porque, queridos, existem pessoas que nasceram para serem mártires de Deus. Existem pessoas que nasceram para que a sua tribulação possa glorificar o próprio nome de Deus. Se Cristo tem te conservado, se você tem passado por uma grande tribulação, entenda que isso existe algo para você, porque indica que Deus lhe confiou uma missão e você é capaz de resistir. Cristo revela algo aqui. Cristo diz: conheço a tribulação e a sua pobreza. Irmãos, aquela igreja, apesar de estar
em uma cidade opulenta, rica. Aquela igreja era pobre financeiramente. Existia uma espécie de boicote econômico ali, não sei. Mas era uma igreja de pessoas simples. Era uma igreja que não tinha poderio financeiro. Mas, sobretudo, Jesus acrescenta: mas você é rico espiritualmente, é rico porque o sangue de Cristo estava naquela igreja e a tornava rica e preciosa. Aleluia! A igreja era rica da graça e das misericórdias de Deus. Tiago 2,5 vai dizer: escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Irmãos, aquela igreja, ela lutava contra duas forças hostis. Aquela igreja, ela sofria perseguição interna e externa. Aquela igreja, ela enfrentava uma população judaica que se opunha fortemente ao cristianismo naquele lugar. E essa igreja enfrentava ainda uma população não judaica que era extremamente leal a Roma e apoiava o culto ou a idolatria ao imperador romano. Em um ambiente como este, pressão interna e externa, perseguição e sofrimento eram inevitáveis para aquela igreja. A oposição dos judeus tornou a vida difícil daqueles cristãos ali. Aqueles judeus hostis e infiéis tinham se tornado sinagoga de Satanás. Veja bem, isso é muito sério. Jesus chamou aquele povo hostil de sinagoga de Satanás, que se achavam congregação do Senhor. Queridos, pessoas que estavam infiltradas no meio da igreja, mas que eram, na verdade, sinagoga de Satanás. Pessoas que achavam que se reuniam para adorar a Deus, mas na verdade estavam servindo aos propósitos de Satanás. Infelizmente, tem pessoas, queridos, que parecem trabalhar para o inimigo. Pessoas que não botam ninguém para dentro, né? Mas que colocam quem está dentro para fora. Pessoas que levantam calúnias dentro da igreja. Pessoas que falam mal de todo mundo. Pessoas que jogam um contra o outro. Ou seja, estão servindo aos propósitos de Satanás. Não estão sendo templo do Espírito Santo, estão sendo sinagoga de Satanás. Versículo 10 vai dizer que eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Ou seja, o diabo estava prestes aqui a lançar alguns daqueles cristãos, e sobreviria logo depois uma tribulação de 10 dias. Essa tribulação, esses 10 dias, quer dizer que seria uma tribulação breve. No entanto, essa tribulação
poderia ser de uma grande intensidade, porque o 10 é um número de intensidade. O 10 ele simboliza totalidade completa, intensidade. Ou seja, era uma tribulação breve, mas que poderia não acabar na liberação daqueles que seriam presos, mas que poderia acabar até mesmo na morte daqueles que seriam presos. E isso, na verdade, seria uma libertação ainda maior do que se libertasse da prisão, porque estaria libertando a alma daqueles mártires. Assim, em Esmirna, os crentes eram dolorosamente esmagados. Lembra do processo de produção da mirra, em que a planta ela é esmagada? Assim, em Esmirna, os crentes eram esmagados sobre as rígidas cláusulas da lei romana. Entre essas cláusulas havia o dever de lealdade e adoração ao imperador. Mas a igreja fiel, a igreja de Cristo Jesus, se recusa a adorar outro ser que não seja o seu Deus. E entre os mais notáveis pastores que passaram ali pela igreja de Esmirna, nós podemos citar aqui a figura de Policarpo, que foi alguém que, diante dos carrascos que estavam ali prestes a executá-lo, não negou a sua fé em Cristo Jesus. Queridos, a morte daqueles cristãos perseguidos, na verdade, subiam como um aroma agradável ao Senhor, aleluia. Assim como Paulo disse ali, prestes a ser decapitado, ele vai dizer lá em 2 Timóteo 4:6, quanto a mim já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida acabou. Libação, sacrifício líquido em que se jogava o vinho sobre o fogo e dali subia uma fumaça como cheiro suave às narinas do nosso Senhor. Isso simbolizava a morte e a entrega daqueles homens. Querido, se nós formos olhar para a Bíblia, você vai perceber que todos os apóstolos de Jesus, com exceção de Judas, que se enforcou, e de João, que morreu de morte natural, todos os outros morreram como mártires. Tiveram mortes não naturais. Foram decapitados, foram crucificados, foram queimados, foram assassinados de outras formas. Enfim, apenas João escapou porque o próprio Jesus tinha uma promessa para João. E enquanto isso, os irmãos de Esminas eram esmagados pela pressão do Império Romano. Mas enquanto isso, o bom perfume de Cristo era exalado. O bom perfume de Cristo subia. Irmãos, tenhamos consciência de que Satanás, ele odeia e ele persegue aqueles que escolhem ser fiéis ao Senhor. Eu não posso esconder essa verdade para você. Satanás, ele tem muito ódio e ele persegue aqueles que escolhem ser fiéis ao Senhor. Mas sabe de uma coisa? Um dia o Senhor vai vingar o sangue dos seus mártires. Sim, a vingança pertence a Ele. A vingança pertence ao Senhor.
Esses mártires que clamam diante do seu trono por justiça, um dia terão suas orações respondidas, e o Senhor vai vingar cada gota de sangue. Como calar a voz daqueles cujo sangue continua a clamar ao juiz de toda a terra? Seus testemunhos não serão silenciados. Seus testemunhos não serão silenciados. Haverá de erguer-se tanto dos túmulos como dos lábios que se abrem com mansidão para mostrar as razões da esperança cristã. Aleluia! Mas Jesus, ele tranquiliza aquela igreja. Jesus tranquiliza o coração daqueles irmãos que severamente resistiam, que enfrentavam aquelas lutas e perseguições sem negar a sua fé. No versículo 10 ele começa dizendo: não tenham medo das coisas que você vai sofrer. Não tenha medo. O conselho de Jesus aqui é: não temas as coisas que você ainda tem que sofrer. O que Jesus fala para a sua igreja perseguida é: continue firme, fique firme, porque você está sofrendo pelo meu nome. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. A coroa da vida, isto é, a vida eterna. Contraste com o sinônimo de morte que existe na palavra Esmirna. Ei, Esmirna, você pode ter um nome que remete à morte. Você pode ter um nome que remete à perseguição, a esmagamento, a sofrimento, a tribulação, mas o Senhor tem coroa de vida. A morte na terra implicaria em uma coroa de vida na eternidade. Aleluia! Interessante que em Esmirna, na cidade de Esmirna, ela era famosa também pelos jogos atléticos. E naquela época, o atleta vencedor, ele era coroado com louros de vitória. Jesus está dizendo: Esmirna, tem coroa para você. Tiago 1,12 vai dizer: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A tribulação, ela prova e ela atribui uma coroação. Aleluia. E no versículo 11 ele termina com uma promessa dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. De modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Para você que não sabe, a segunda morte é a pior de todas. A segunda morte, morte na Bíblia, ela quer dizer separação. A primeira morte é a separação do corpo, do espírito. A segunda morte é o castigo eterno, condenação eterna ou separação eterna do homem de Deus. Jesus está prometendo aos vencedores que eles não sofrerão o dano da segunda morte.
aqueles perseguidores poderiam até levá-los à primeira morte, à separação entre carne e espírito. Mas os fiéis não sofreriam a segunda morte. É aqui onde nós entendemos o que Paulo quer dizer aos Romanos no capítulo 8, versículo 35, quando ele diz: nem a morte poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Nada poderá nos separar desse amor, nem mesmo a morte. Queridos, se Laodiceia significava a cara do mundo, Esmina significava o rosto humilhado e ferido de Cristo Jesus. Você observou que Jesus não faz nenhuma repreensão a essa igreja? Jesus apenas elogia a perseverança dela diante da sua limitação financeira e das provações pela qual ela resistia. E Jesus encoraja essa igreja. Essa igreja, ela não foi repreendida, porque diante do sofrimento, todo aquele sofrimento moldou essa igreja de tal forma que ela tenha um caráter forte, puro e consagrado ao Senhor. Irmãos, naquele tempo a igreja sofria, mas a igreja também crescia. A igreja sofria bastante, mas a igreja também crescia. E hoje em dia não é diferente. Há quase 2000 anos, a igreja só cresceu. Há quase 2000 anos, a igreja continua crescendo. A igreja, queridos, continua sendo perseguida. E não é apenas uma perseguição física, não. Às vezes essa perseguição, ela está disfarçada no campo das ideologias. Abra o teu olho. Você já ouviu falar dos templos que estão sendo derrubados lá na China? Dos templos que têm sido queimados? Você já se atentou para o que esse sistema está querendo infringir no meio da igreja? Já se atentou para o tipo de ideologia que este mundo está tentando cultivar? Pois é, isso é perseguição. Isso é perseguição. A igreja continua sendo perseguida. Cristãos ainda têm sido mortos por amor a Cristo Jesus. Mas a justiça de Deus está por vir. Ah, meu irmão, o dia da ira de Deus está chegando. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. 2 Timóteo 2:11. Querida igreja do Senhor Jesus representada, que nós possamos, assim como Paulo, dizer o que está lá em 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que possamos afirmar também como aqueles missionários moravianos, que renderam a sua vida em sacrifício para alcance de pessoas que estavam escravizadas sem ouvir falar de Cristo Jesus.
E eles disseram que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Compartilhemos, amados irmãos, o testemunho desta igreja triunfante, da igreja de Esmirna, que mesmo sendo pressionada pelo inferno, manteve-se nas regiões celestiais de Cristo Jesus. O inferno não vai calar a nossa voz. Nada poderá calar a voz da igreja de Cristo Jesus, nem mesmo a morte. Nem mesmo a morte poderá calar a voz da igreja de Cristo Jesus. Essa é a igreja de Esmirna. Uma igreja que nos ensina a força da perseverança. Uma igreja que alegra o coração do seu Senhor. Que mesmo quando os seus filhos são mortos, a sua morte na verdade sobe como perfume. Às vezes Satanás pensa que está nos prejudicando, mas na verdade ele está nos ajudando e trabalhando para Deus. Ei, meu irmão, você tem medo de morrer por amor a esse evangelho? Então, você precisa aprender a se preparar. Você precisa estar preparado para, se possível, morrer por Ele. O amanhã pertence a Deus, mas a sua palavra, essa carta quer nos dizer algo. Os estudiosos entendem que essas 7 igrejas são fases pela qual a igreja do Senhor Jesus passará até a sua volta. Abra os seus olhos para aquilo que tem acontecido. Comece a ver aquilo que está se desenhando por trás de um sistema econômico, de um sistema político. Aprenda a se fortalecer em Cristo Jesus. O que Ele tem a nos dizer nessa noite é o que Ele diz para esta igreja. Eu sei que você passa por tribulação. Eu sei que você passa por dificuldades financeiras. Eu sei a dor que você está passando. Mas não tenha medo das coisas que ainda virão. Seja fiel até a morte, e você receberá a coroa da vida. Ele pode te assegurar que, se assim você permanecer, você não sofrerá o dano da segunda morte. Aqueles homens, muitos deles morriam felizes por estar prestes a entrar na glória do seu Pai. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém? Que se levante os mártires desta geração para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Se coloca de pé.